A Bíblia faz menção a diversos gigantes, seres enigmáticos e poderosos, entre eles os temidos Enaquins, os misteriosos Nefilins e o imponente guerreiro Golias. Prepare-se para explorar as histórias desses gigantes que marcaram a narrativa bíblica e despertaram a curiosidade de gerações. Nas terras antigas da Mesopotâmia, onde as montanhas tocam os céus e as sombras se alongam sob o sol escaldante, viviam os Enaquins. Guerreiros imponentes, descritos nas escrituras como gigantes, com um tamanho e força que iam além da compreensão humana. Os Enaquins não eram apenas guerreiros comuns. Eles eram os senhores das montanhas, conhecidos pela sua altura colossal e presença intimidante. Seu nome, Enaquins, deriva de palavras antigas que significam grande estatura e pescoço alongado, um símbolo de sua imponência física que inspirava medo nos corações de todos que os encontravam. Relatos bíblicos e antigos textos sugerem que os Enaquins não eram apenas guerreiros, eles eram lendas vivas, possuindo uma força e habilidade em combate que os tornavam quase invencíveis. Quando falamos dos Enaquins, não falamos apenas de força física, mas de uma linhagem de gigantes cujo nome ecoou por gerações. Esses gigantes das montanhas eram temidos por todos que ousavam desafiar seu domínio. As tribos que viviam ao redor das montanhas conheciam suas histórias e sabiam que, ao avistarem as silhuetas desses gigantes ao longe, deveriam fugir ou enfrentar sua fúria devastadora. Mas quem eram esses seres verdadeiramente? Seriam meros humanos de tamanho incomum ou algo mais? Algumas tradições antigas sugerem que sua origem está ligada a forças misteriosas, e que os Enaquins podem ter sido parte de uma raça ancestral de gigantes, cuja verdadeira natureza ainda hoje é debatida. A Bíblia nos dá poucas pistas, mas as lendas ao redor dos Enaquins são repletas de especulações. Teriam eles uma conexão divina, como outros gigantes mencionados nas Escrituras? Ou seriam produto de uma linhagem esquecida, apagada pela passagem do tempo e pela queda de suas civilizações? Os Enaquins desapareceram da história, suas cidades e fortificações nas montanhas abandonadas e cobertas pelo esquecimento. No entanto, as marcas de sua presença continuam a ressoar nos antigos textos e nas lendas transmitidas de geração em geração. Será que os Enaquins foram completamente erradicados? Ou há algo mais profundo escondido nas sombras das montanhas antigas, esperando para ser redescoberto? Em um tempo antes do dilúvio, quando o mundo era jovem e as fronteiras entre o divino e o mortal eram incertas, surgiram os Nefilins. Esses gigantes, conhecidos por sua crueldade e sede de poder, são descritos no livro de Enoque como uma raça temível, nascida de uma união proibida entre seres celestiais e mulheres humanas. Os sentinelas, anjos que desceram à terra e se rebelaram contra sua missão divina, tomaram para si esposas mortais. Dessa união, nasceram os Nefilins, seres que combinavam a força sobre-humana de seus pais celestiais com a ambição e os desejos mortais. Segundo o relato de Enoque, os Nefilins tornaram-se gigantes cruéis, devastando as terras dos humanos e impondo seu domínio. Esses gigantes não eram apenas guerreiros comuns. Descritos como ferozes, impiedosos e insaciáveis, os Nefilins eram conhecidos por sua natureza violenta e predatória, levando caos e destruição aonde quer que fossem. Eles exploravam e subjugavam os humanos, impondo sua vontade pela força brutal. Mas sua origem não foi apenas um acidente de desejo. Segundo o livro de Enoque, a união dos sentinelas com as filhas dos homens foi um ato de rebelião contra as ordens divinas. Os sentinelas, anjos caídos, sabiam que estavam quebrando as leis do céu, e seus filhos, os Nefilins, seriam o símbolo dessa desobediência a uma raça de seres destinados a causar sofrimento e desequilíbrio no mundo. Esses gigantes eram vistos como um castigo sobre a humanidade, uma consequência direta da desobediência dos sentinelas e do orgulho que os levou a se misturar com o que lhes era proibido. Seus atos de violência e domínio tornaram-se tão descontrolados que, segundo a tradição, o próprio Deus decidiu intervir para pôr fim a essa era sombria. O dilúvio, mencionado em Gênesis, é visto por muitos como a resposta divina à ameaça dos Nefilins. Eles e seus pais sentinelas haviam levado o mundo a um ponto de ruína, e a única maneira de restaurar o equilíbrio seria uma catástrofe global,
destinada a apagar essa raça de gigantes da face da terra. Contudo, mesmo depois do dilúvio, as histórias dos Nefilim sobreviveram. Sua memória permaneceu viva nos textos antigos, nas lendas contadas por gerações e nas tradições orais que ainda hoje falam de sua queda e do tempo em que os gigantes caminhavam sobre a terra. Eram os Nefilins realmente filhos de anjos caídos, destinados à destruição por sua natureza violenta? Ou seriam eles uma metáfora para os erros da humanidade, uma lembrança de que os limites entre o mortal e o divino nunca deveriam ser cruzados? Embora os Nefilins possam ter desaparecido das terras dos homens, suas histórias, seus mitos e suas advertências ainda ecoam nos corações daqueles que ousam olhar para o passado. Golias, e um dos gigantes mais conhecidos da Bíblia, um guerreiro imponente dos filisteus, cuja altura e força eram lendárias. Com aproximadamente 2,38 metros de altura, segundo as primeiras versões bíblicas, Golias era visto como invencível, uma muralha viva diante de qualquer adversário. Mas, apesar de seu tamanho descomunal e de sua reputação como um dos maiores guerreiros de seu tempo, ele foi derrotado por um jovem pastor, Davi, com nada mais do que uma funda e uma pedra. A vitória de Davi sobre Golias é uma das histórias mais emblemáticas das Escrituras, um símbolo eterno de como a fé e a coragem podem superar até o mais temível dos inimigos. No entanto, a figura de Golias também levanta questões. Recentes estudos sugerem que sua altura pode ter sido exagerada ao longo dos séculos, e que ele talvez fosse um gigante não tanto por sua estatura física, mas pelo medo que inspirava e pela simbologia de sua queda. Golias não era apenas um gigante no campo de batalha. Sua história se entrelaça com questões profundas sobre os gigantes bíblicos e sua possível conexão com os Nefilins e os filhos de Deus mencionados em Gênesis 6. Muitos estudiosos ainda discutem se Golias era um descendente dos Nefilins, ou se sua presença reflete algo mais simbólico nas Escrituras. Essas controvérsias nos lembram que a compreensão plena dessas figuras bíblicas gigantescas exige uma análise cuidadosa dos textos, das tradições e dos contextos culturais. Somente através de um estudo aprofundado podemos começar a desvendar os mistérios que cercam os Enaquins, os Nefilins e Golias. Os gigantes da Bíblia, sejam eles guerreiros reais ou símbolos de desafios maiores, continuam a intrigar e fascinar até hoje. Suas histórias falam não apenas de força e poder, mas de coragem, fé e a luta eterna entre o bem e o mal. Para entender seus legados, precisamos olhar além do mito, explorando os textos antigos e refletindo sobre seu significado para o mundo de hoje. E assim, as lendas dos gigantes vivem, nas palavras e nas lições que deixaram para trás. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelos mistérios dos gigantes da Bíblia. Até a próxima!